noite a todos, graça e paz. Boa noite a você que nos acompanha através da página Igreja Batista das Nações. Você é mais do que bem-vindo a este culto. Hoje é Páscoa, é um dia memorável para a Igreja de Cristo. É um dia de celebrar o motivo do qual nós estamos aqui, né? Por causa da morte do Cordeiro, é que nós estamos aqui hoje, para declarar que Ele ressuscitou. E é interessante que sempre na época de Páscoa, Natal, sempre surgem perguntas a respeito do nascimento de Jesus, a respeito da morte. E essa semana, um dos meus alunos, que eu dou aula lá de Pouso Alegre, perguntou: Neto, por que todo ano celebra a Páscoa? Por que os cristãos todo ano celebram a morte de Jesus? Então me veio à memória esse texto que eu quero compartilhar com vocês, que fala sobre a primeira Páscoa. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 21 ao 29. Quero convidar vocês para ler comigo. Para quem for ler no celular, a versão é NAA. E você que for se encontrando, se coloque de pé para a gente estar lendo junto. Livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 21 ao 28. Amém? E diz assim: Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos, para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este, papai? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. O que Deus está fazendo aqui com o seu povo? Deus está dizendo: faça uma festa. Todo ano vocês vão fazer uma festa e vão celebrar a Páscoa. Vocês vão pegar um cordeirinho sem defeito. Vocês vão matar esse cordeiro e vocês vão ungir os umbrais de suas casas. E nessa noite, o anjo da morte passará pela sua casa. Mas quando ele vê o sangue do cordeiro, ele poupará vocês da morte e livrará vocês do Egito. E quando seus filhos perguntarem: papai, por que nós temos que matar o cordeirinho? Papai, que rito é esse? Vocês dirão: meu filho, eu estava lá. Eu vi quando meu pai pegou o meu cordeirinho ainda pequeno, e eu chorei muito. Falei: papai, não mata o meu cordeiro. E o meu pai disse: meu filho, é necessário. Nós precisamos matar esse cordeiro, porque o Senhor vai nos livrar do anjo da morte. E isto era passado de geração em geração, contava por filho dos filhos, até que se passa 2000 anos. Já está lá o filho grande, com o cordeiro na mão, falando: papai, vamos celebrar a Páscoa, vamos matar o cordeiro. Mas aí Jesus entra na história, e entra um homem
como uma voz com que clama no deserto, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João Batista diz isso, o filho lembra da história que foi contada de geração em geração. Então o filho diz: papai, não precisa mais matar o cordeirinho? E o pai responde: não, meu filho, porque o Cordeiro de Deus chegou. Não precisa mais do sacrifício, porque Ele é o sacrifício vivo. Ele morreu em nosso lugar. Páscoa é isso, amados. Contem para os seus filhos a verdadeira história da Páscoa. Porque se nós não contarmos, o mundo está querendo tirar a história. Nós temos visto histórias por aí. Não celebrem as Páscoas na escola. Não conte de Jesus na escola. Temos que declarar: conte de geração em geração, para que as próximas gerações conheçam quem é o verdadeiro Pascual. Ele é o verdadeiro Pascual. E é a Ele que nós iremos declarar nessa noite todo o nosso louvor, toda a honra, toda a nossa adoração. Para que quando os vossos filhos perguntarem: papai, que rito é esse que vocês estão fazendo hoje? Esse é o rito da Páscoa. Senhor, obrigado. É pelo teu sangue, Senhor, que nos dá não somente, Senhor, o direito de estarmos aqui nessa noite, mas que nos dá livre acesso até o trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia em tempo oportuno. Porque no domingo, Senhor, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e não há mais, Senhor, nenhum empecilho, Senhor, não há mais, ó Deus, nenhuma pessoa do qual, Senhor, leva a nossa oração até o Senhor. Pai, nós temos livre acesso até o trono da graça, pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Senhor. Vamos declarar nessa noite juntos que o Cordeiro ressuscitou, porque o último dia não é a sexta-feira da paixão, mas sim o domingo da ressurreição. Ele vive e Ele está aqui entre nós. Aleluias. Vamos adorar o Senhor.
Foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Obrigado, Jesus. Uma salva de palmas a eles, amados. Ele merece, Ele merece. Toda honra, toda dada a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Sua cruz. Obrigado, Senhor. Vamos continuar declarando que para sempre exaltado é, para sempre Ele vive, para sempre adorado é. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Aleluia. Continua recebendo a nossa adoração, Senhor. Aleluia.
Cordeiro ressuscitou, meus amados. Ele não está mais no madeiro. A cruz nesse momento ela está vazia, porque Ele ressuscitou. E vamos declarar nessa noite: cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, porque o Cordeiro venceu a morte em nosso lugar. Aleluia. Só o seu sangue, Senhor. Só o seu sangue, Senhor, que nos lava, Senhor. Só o seu sangue, Senhor, que nos cura.
Só o seu sangue, Senhor, que nos permite, ó Deus, a chegar até o trono da graça. É somente pelo sangue, Senhor. É somente pelo teu sangue, Senhor. E nada, nada, nada além do sangue, Senhor. Nenhum sacrifício, Senhor, vai pagar o alto preço que foi pago naquela cruz, Senhor. Por mais que nós oferecemos tudo aos seus pés, Senhor, nós não temos nada, Senhor, além de um coração contrito e quebrantado na sua presença. Porque o seu sangue, Senhor, é o suficiente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Restauração.
Ele está vivo, amados, Ele está vivo. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Cordeiro de Deus que ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Os amados podem tomar os seus assentos. Seus olhos ela abriu, e aonde está o corpo do mestre? Ei, dois anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu.
Se voltar pra trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá. Levanta a mão e diga: oh morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado és. Vamos! Ressuscitou, a terra estremeceu, a terra estremeceu e o sepulcro se abriu e nada venceu. Levanta sua mão pra cima e diga: oh morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra Graças a Deus, irmãos, amém? Já pode ir embora. Já foi pregado tudo que tinha que ser pregado aqui. O rei ressuscitou. Amém? A gente fica maravilhado, meu amado. Maneira como Deus trabalha. Aleluia. Mas, como diz um bom pregador, né? Para não ficar só no louvor e no teatro, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 27. Quem encontrar pode ficar, se for possível, ficar em pé, fique de pé no seu lugar. Em reverência à palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 27. Nós vamos ler apenas dois versículos e nós vamos meditar. Como foi falado na abertura, como vocês viram no louvor, como vocês presenciaram aí pelas crianças, hoje é um dia especial. Existem 3 datas, meu amado, que movem meu coração de uma maneira extraordinária. Há um tempo atrás, eu acho que a maioria aqui deve lembrar, na década ali no final de 90, início do ano 2000, eles tentaram de tudo quanto é jeito apagar o Natal, a Páscoa, do meio da igreja. E havia uma discussão muito grande, né, se comemorava, se não se comemorava, se celebrava, se não se celebrava, e o mundo é esperto. E o mundo, meu amado, ele faz com que as pessoas tirem Cristo para pôr qualquer outra coisa no lugar. E tem mais ou menos aí entre 5 e 10 anos que as igrejas retomaram, falam, não vai apagar isso. Eu gostaria de ler esse texto, meu amado, que esse texto veio no meu coração semana passada. O pastor ainda não tinha falado, né? Você sabe que o pastor escala a gente, né? nós temos um líder, né?
Então é ele que escalou o pastor Hélio para pregar. Aí ele escalou o pastor Hélio para fazer um batismo que foi tremendo ontem. Um batismo tremendo ontem, meu amado, na casa do irmão Juquinha. E batismo é algo também que mexe com a gente porque simboliza o sepultamento. Simboliza ali o sepultamento em Cristo, né? E aí o pastor tinha pedido para me ministrar hoje. Por que eu estou falando isso? Porque tem um trecho, meu amado, nessa palavra aqui que começou a mexer muito no meu coração antes mesmo do pastor falar. E na hora que o pastor Tércio pediu para a gente ministrar, eu falei assim, agora eu já sei o que é que o Senhor quer que ministre, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, queremos ouvir mais de Ti, Pai. Já Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor fez até aqui, que tenha sido agradável a Ti o nosso louvor, que tenha sido agradável a Ti, Senhor, as ministrações das crianças sobre as nossas vidas, mas agora nós queremos ouvir de Ti, Pai, a Tua palavra. Hoje é uma noite especial, onde nós estamos celebrando e comemorando a Páscoa, Pai. Não a Páscoa somente do Antigo Testamento que serviu aos judeus, mas a verdadeira Páscoa para a qual aquela, como foi falado no início, apontava, apontava para o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Pai, que a Tua palavra encontre aqui corações abertos, mentes abertas para receber uma boa semente. Eu te peço que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo a ministrar. E uma vez ministrada essa palavra, não venha a ser arrebatada, não venha a ser sufocada, mas que ela possa frutificar para aquilo que o Senhor liberar nessa noite. Tanto os que estão aqui presentes, quanto os que estão assistindo, Senhor, pela live, Pai, a nossa transmissão. E aqueles que ainda assistirão no futuro, que essa palavra possa, Senhor, encontrar os corações, Senhor, preparados para uma boa semente, uma terra fértil, Pai, onde o Teu Espírito Santo possa ministrar, Pai, e frutificar para a glória do Teu nome. Nós te pedimos isso não para nós, Senhor, não para a nossa igreja, não para mim, que eu seja, Senhor, somente um instrumento, mas para a glória do Teu nome é que nós pedimos. E não a nós, Pai, não a nós, ao Teu nome dai glória, é o que nós pedimos. Amém, amém. Podeis assentar, meu amado? A história, meu amado, da crucificação de Jesus, ela tem vários personagens. E esses personagens, cada um exerceu o seu papel ao longo dos últimos dias de Cristo. Para que os irmãos possam lembrar, né? A Páscoa ela é o final de uma semana. Na última semana de Cristo, tudo aquilo que nós vemos no que o mundo chama, né, de Semana Santa, que começa com o Domingo de Ramos no calendário mundial, e não adianta a gente querer esconder, porque é dessa forma mesmo, no calendário mundial começa ali o Domingo de Ramos e se encerra no Domingo da Ressurreição. E aquilo tudo que acontece durante aquela semana, que nós viemos postando durante essa semana lá na igreja, no grupo da igreja, ele aponta para isso que nós estamos celebrando hoje. Desde a hora que Jesus chega ali, sobe para Jerusalém, e ele pede ali para os discípulos, né? Olha, entre ali na aldeia, vai ter ali um jumentinho amarrado. Se alguém perguntar por que vocês estão desamarrando o jumentinho, diga que o mestre pediu. E ali começa a história. A última semana de Cristo como homem encarnado. O Deus que nasceu num bercinho, que tinha a mãozinha pequenininha, igual o bebezinho da irmã lá, que a mãe teve que trocar os coeiros, né, porque não era bem fralda, né? Ele cresceu, se tornou um homem e ele manifestou toda a glória de Deus. E nessa última semana, meu amado, quando ele desce, é interessante para quem gosta de ler a Bíblia, que mais ou menos uns 6 meses antes, ele começa a falar para os discípulos, olha, nós estamos subindo para Jerusalém. E lá o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos gentios.
e ele vai ser escarnecido, e ele vai ser morto, e ele vai ser moído, e ele vai morrer, mas vai ressuscitar no terceiro dia. E Jesus não falou isso só uma vez não, meu amado, ele falou isso 2, 3 vezes para os discípulos, mas os discípulos estavam preocupados com quem seria o maior no reino dos céus. Eles não estavam preocupados com aquilo que ia acontecer com Jesus. Tanto que na última ceia, enquanto Jesus fala assim, ó, tem um traidor entre nós, a discussão deles era quem era o maior. Da ceia, sentado ali na mesa. E vem toda aquela história que nós conhecemos. É claro que a gente não tem como seguir um cronograma. Ah, isso aqui aconteceu na segunda-feira, isso aqui aconteceu na terça-feira. Mas a gente tem um padrãozinho que dá para entender mais ou menos. Que durante aquela semana, Judas decidiu trair Jesus. E resolveu pegar 30 moedas de prata. Isso já era uma profecia do Antigo Testamento. Jesus entrando em Jerusalém já era uma profecia de Zacarias, que falava que eis aí vem o teu rei, humilde, sentado em um jumentinho, lá no capítulo 13 do profeta Zacarias. E as 30 moedas de prata era uma profecia que estava se cumprindo. A traição de Judas era uma profecia que estava se cumprindo. No livro de Salmos, que diz assim, aquele que mete comigo a mão na mesa é o que vai me trair. E Jesus cita isso lá, no dia da ceia. E tudo isso, meu amado, sendo escrito há 600 anos, 400 anos, falando que aquilo ia acontecer. E é claro que a última coisa não ia deixar de acontecer. No terceiro dia, ele ressuscitou. E é interessante que, como eu falei, tem vários personagens. Aqui a gente começa vendo aí um gentio, um centurião, um homem que não tinha prática judaica. A gente não sabe se é o mesmo com quem Jesus curou o servo, não dá para afirmar, mas era um homem que, ao ver tudo que aconteceu, na hora que Jesus expirou e entregou na mão do Pai o seu espírito, ele reconheceu que tudo aquilo aconteceu porque, como diz aí, possuídos de grande temor, disseram verdadeiramente, este era filho de Deus. Um gentio, meu amado. Um gentio ali reconhecendo que aquele homem que morreu era o filho de Deus. O gentio, para quem não sabe, era quem não praticava o judaísmo. Porque toda a revelação do Antigo Testamento que eu citei aqui, as profecias, elas vêm para o povo judeu, lá do Antigo Testamento, para que eles revelassem o Messias para o mundo. Mas eles se acharam dono daquilo que Deus revelou para eles. E começaram a fazer da forma deles. E Deus teve que, não que Deus não soubesse que isso ia acontecer, né? Mas Deus teve que fazer com que o plano da salvação continuasse, apesar da nação de Israel. E ao longo dos séculos, levantando-se profeta, levantando homens de Deus e falando, o Messias virá. O Messias virá. Então nós temos aqui primeiro esse centurião, um gentio reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Mas o texto que eu quero falar com vocês está relacionado, eu achei interessante a apresentação das irmãs aqui, porque tem a ver com as mulheres. Mas eu não quero falar das mulheres no sentido que as mulheres é privilegiada, porque às vezes a gente... mas naquilo que elas realizaram, elas são um exemplo para nós. Porque para Deus, meu amado, não tem diferença de filhos, não tem ninguém melhor do que o outro, seja homem, seja mulher, seja criança ou seja adulto. Não tem, ele não tem preferência. Mas essas mulheres, é interessante que começa falando aqui no versículo 56, que essas mulheres estavam ali observando de longe o que estava acontecendo de Cristo. E é interessante, meu amado, que aqui, tirando João, todos os outros apóstolos haviam se escondido de medo de judeus. Todos os outros apóstolos. O único que a gente vê fazer alusão dele aos pés da cruz de Cristo é João. É o único que fala aqui que quando Jesus morre, Jesus passa para ele a obrigação de cuidar da mãe dele, de Maria, que era algo bíblico, né, da lei judaica. Para que a viúva não ficasse à mercê, alguém tinha que cuidar dela. E ali, como Jesus era o filho mais velho, né, de Maria, ele passou essa responsabilidade para João, que era um discípulo dele. Isso aconteceu também aos pés da cruz. Mas aqui fala assim que essas mulheres vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Para o servir, né? Elas estavam ali
Desde quando Jesus começou na Galileia, meu amado, quando Jesus começou a pregar na Galileia, foi logo depois que ele foi batizado. Essas mulheres estavam seguindo Jesus no mínimo uns 2 anos. Elas estavam ali acompanhando. Talvez seja da última vez que ele esteve na Galileia. Eu não parei para analisar, mas poderia dizer. Mas Jesus começou pregando na Galileia dos gentios. É por isso que ele era chamado de Galileu. E aqui fala que essas mulheres estavam ali. Essas mulheres viram, meu amado, junto com os apóstolos, milagres acontecendo. Elas viram ali cegos sendo curados, tendo a visão restaurada. Elas viram ali leprosos sendo limpos da lepra. Elas viram ali mortos sendo ressuscitados. Elas acompanharam tudo. Então elas sabiam quem que ela estava servindo. É interessante que fala assim que elas estavam observando de longe. Porque se estavam fazendo aquilo com o líder, imagina o que eles fariam com os discípulos. E fizeram, né? O livro de Atos mostra que fizeram. A primeira perseguição contra a igreja cristã foi feita pelos judeus dessa época, viu, meu amado? Foi feita pelos judeus dessa época. Que perseguiram. Mas a história aqui, meu amado, fala assim que essas mulheres então estavam servindo a Jesus e elas estavam ali de longe, presenciando aquilo que marcou a história da humanidade, a crucificação de Cristo Jesus. Outro dia eu escrevi num texto, Neto até citou aqui, essa semana, não sei se pelo menos você que é do grupo aqui da igreja viu lá que a gente colocou. Aqui, ó, do nosso lado, cidade de Pouso Alegre. Soltaram uma resolução informativa do órgão público falando que era para se abster de comemorar a ressurreição e a crucificação de Cristo Jesus. Meu amado, quando se fala de laicidade do Estado, não significa que o Estado tem religião, significa que ele é neutro. A laicidade do Estado significa que ele não pode ter preferência para essa ou aquela religião. Isso que é um Estado laico. O Estado laico, ele não pode escolher se é se é muçulmano, se é de matriz africana ou se é cristão. E se ele não pode escolher, ele também não pode privilegiar nenhuma delas. Mas também não pode suprimir nenhuma delas, a despeito das outras. Então, quando eles falam assim, olha, que não se fale da crucificação, que não se fale da ressurreição, está falando assim, não fale de nada que é dos cristãos. Porque isso pertence a nós, segundo a Bíblia. E isso é uma artimanha do inimigo que tem sido feito, meu amado, na história, já há muito tempo. Desde quando, depois da Segunda Guerra ali, que começou essa perseguição ideológica contra os cristãos, fazendo o quê? Tentando apagar a história. Porque, meu amado, toda vez que isso aqui é tirado, toda vez que a cruz é tirada, toda vez que o túmulo vazio não é citado, pode ficar tranquilo, que alguma coisa vai tomar o lugar disso. Do Natal foi o Papai Noel, do nascimento de Cristo. Da Páscoa foi o coelhinho. Vocês entenderam como que o inimigo age? Então nós precisamos reviver, meu amado, e comemorar tudo aquilo que pertence a nós, não como judaizantes. Não comemorar a festa de tabernáculo, não sou contra quem quer comemorar, mas aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial da nossa fé, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Nós, quem veio aqui na ceia sábado passado, nós falamos sobre isso. Nós comemoramos a Páscoa todas as vezes que nos ajuntamos para celebrar a ceia do Senhor. Toda vez que nós nos ajuntamos para fazer um batismo, nós estamos celebrando a circuncisão do coração. É o que Paulo fala lá. Porque era aquilo que marcava os judeus. E o batismo é o que marca os cristãos. A Páscoa pertence aos judeus e Deus não instituiu isso não deles. Mas para nós, cristãos, Ele instituiu a ceia do Senhor em substituição à Páscoa, para que nós celebrássemos elas quantas vezes quiser, né? Vou falar uma vez só por mês, não. A gente podia estar celebrando a ceia hoje, em comemoração à Páscoa. Mas aqui na nossa igreja nós comemoramos no primeiro sábado do mês. De vez em quando nós trocamos a data por algumas necessidades, mas é no primeiro sábado. E por que eu estou falando isso, meu amado? Para você entender do que nós estamos falando aqui nessa noite. De como é importante a gente fazer o que foi feito aqui. Como é que é importante a gente cantar das músicas que se fala do sangue. Como nós precisamos falar da cruz. Como nós
Precisamos falar que o pecado precisa ser redimido, porque sem salvação, senão não haverá salvação. Que o mundo está condenado e só há redenção para quem se achega a Cristo, pela cruz do Calvário. Por isso que eles querem tirar a cruz, meu amado, eles querem apagar a cruz. Por isso que eles não querem que fale da ressurreição, porque como foi representado e falado aqui, ele venceu a morte. E a morte, meu amado, é uma consequência a mais, vamos falar assim, a maior de todas as consequências do pecado foi a morte física do ser humano. Enquanto o homem não caiu lá no Éden, meu amado, Adão e Eva não decidiu errar, não havia morte, o homem era eterno. Mas hoje a gente precisa passar pelo sacrifício de Cristo para retomarmos de nós a nossa redenção que nos dá a vida eterna. E aquelas mulheres, então, meu amado, elas não só seguiam Jesus, mas também elas contribuíam com Jesus. Se você ler Lucas, por exemplo, capítulo 8, versículo 1 ao 3, Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, fala que elas, além de seguir, elas serviam a Jesus com as suas posses. É interessante que fala algumas coisas dessas mulheres aí, fala assim, ó, Lucas capítulo 8, versículo 1, aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, era um gentio. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Eram mulheres que, além de estar acompanhando Cristo, ainda dava assistência, ou seja, contribuía com o ministério de Jesus. É interessante que as pessoas ainda falam de que a gente que dizima e oferta, né? Mas era uma prática, inclusive dessas mulheres que estavam ali aos pés de Cristo. É interessante esse versículo que fala assim que os 12 iam com eles, mas lá na cruz não estavam os 12. No pé da cruz estavam essas mulheres. E um dos apóstolos, que a gente pode afirmar, porque a Bíblia diz que era João. Os outros todos, meu amado. Na hora que Judas beijou o rosto de Jesus, entregou ele como em traição, a Bíblia fala que Pedro, né, no rompante arranca a espada, mas depois segue de longe e fala que todos os outros o abandonou. Todos os outros. A gente vê João de volta aos pés da cruz, como eu já expliquei aqui. Mas no início do ministério, eles viram tudo que Jesus fez. Como eu falei, eles viram ele expulsando o demônio de Maria Madalena. Eles viram essas mulheres que estavam no pé da cruz sendo curadas. E elas permaneceram lá, a despeito da ausência dos homens. E eu não estou enaltecendo, como eu falei aqui, o papel da mulher, meu amado. Também não estou desprezando, mas estou falando que elas mostraram mais fidelidade do que os homens. Elas mostraram um espírito de maior serviço a Jesus, e você vai entender por que eu estou falando isso, do que os homens. Apesar que Pedro tentou, né, pela força. Sacou a espada e tentou resolver o problema na espada. E Jesus falou para ele assim, não, Pedro, não é assim. Se eu quisesse, viria aqui 12 legiões de anjos, é só pedir meu Pai. Era só pedir meu Pai. Mas, nesse momento, meu amado, aquelas mulheres... É interessante que essas mulheres, meu amado, quando você vai estudar, você vê que elas acompanharam Jesus desde quando ele começou a ser flagelado. Elas viram ele sendo condenado à morte. Elas viram ele sendo, depois, né, de flagelado, porque elas não acompanharam lá dentro do pretório. Mas elas viram depois, quando Pilatos apresenta, quem conhece a história sabe, que Pilatos, tentando salvar Jesus, manda flagelar Jesus. Está lá no Evangelho de João. Na esperança de que, ao verem ele todo arrebentado, coroa de espinho na cabeça, todo ali moído, já lá por ter passado pelo pretório, no meio dos soldados romanos, aqueles homens deixassem de pura inveja, como diz o Evangelho, tentar matar Jesus. Mas aí, aquelas mesmas pessoas que no domingo de Ramos estavam gritando lá, glória nas maiores alturas e paz na terra aos homens, ou seja, Deus está dando um sacrifício, estavam também gritando
ali na sexta-feira: crucifica-o, crucifica-o. Então a gente vê, meu amado, que o que importa para Deus não é o que a gente expressa na maneira de falar, mas naquilo que nós executamos em nossas ações. É mais ou menos que Jesus falou assim, que o pai tinha 2 filhos. Um virou para um filho e falou assim: vai lá e cuida da minha lavoura. Um falou assim, eu vou, e não foi. E virou para o outro e falou assim: vai lá e cuida da minha lavoura. Eu falei: eu não vou, mas depois arrependido foi. É mais ou menos isso que eu estou falando aqui. E muito mais, meu amado, do que a gente falar, é o que a gente é por fidelidade a Deus. Essas mulheres viram Jesus sendo massacrado, essas mulheres viram Jesus condenado, essas mulheres viram Jesus carregando a cruz, essas mulheres viram Jesus sendo pregado naquela cruz. Toda esperança dessas mulheres estava ali morrendo diante dos olhos delas. Estavam morrendo, sangrando, sendo totalmente moído ali naquela cruz. E elas permaneceram aos pés daquela cruz. E o que eu falo aqui, meu amado, é da fidelidade delas. O que eu falo aqui é de quando nós passamos por problemas e nós muitas vezes abandonamos o Cristo da cruz. Quando assustado com as perseguições, nós fugimos, como os apóstolos e os outros discípulos. É claro que talvez tinha alguns lá que eram próximos a Jesus, estavam lá assistindo isso. Mas essas mulheres, meu amado, elas são um símbolo da fidelidade, do permanecer fiel a Deus independente do que acontece. Elas viram Jesus morrendo e não abandonaram o seu mestre. Quantas vezes, meu amado, que no menor probleminha que aparece na nossa vida, às vezes as pessoas nem vêm na igreja mais. Quantas vezes, meu amado, que por causa de uma discussão, por causa de uma coisa, as pessoas não vêm na igreja. Por causa de um problema com um pastor, com um problema com um irmão, com um problema das coisas que aconteceram na igreja, simplesmente abandona a igreja, troca de igreja. Eu acho até que trocar de igreja, se a pessoa não está se encaixando, até é justo. Ela procure outro que seja mais parecido com ela. Mas quantas pessoas que abandonaram mesmo, meu amado, os pés de Cristo. E não voltaram. E não voltaram. Essa encenação que foi feita aqui, no final, quando fala aqui que a Maria Madalena vai lá e fala para os discípulos, é o que está escrito na Bíblia. Ela que foi e falou assim: ó, volta lá, gente. O sepulcro está vazio. Essas mulheres, meu amado, elas viram, né, o corpo inerte de Jesus sendo colocado no sepulcro. Elas viram Jesus morrer. Você precisa entender isso. Elas viram Jesus morrer. Elas viram José de Arimateia e Nicodemos enrolar aquele corpo lá no Calvário, porque não podia levar morto para casa, porque ia contaminar a casa. Eles não levavam morto para casa. Elas viram aqueles homens enrolando o corpo de Jesus lá no Calvário para poder colocar ele no sepulcro correndo, porque eles sabiam que ia começar o sábado judaico, que é no final da tarde, sexta-feira, e eles não podiam fazer nada, porque senão eles iam ser até apedrejados, dependendo do que eles fizessem. E elas viram ele enrolando, elas acompanharam de longe, como diz o texto de Lucas e Marcos. Elas viram aquele corpo inerte, meu amado, parado, sangrando, aquele lençol sujo de sangue, com aquele corpo inerte, aquele corpo que tocou em pessoas e curou, aquele corpo que tocou naquelas mulheres e expulsou demônio, aquele corpo que fazia milagres, multiplicava pães, sendo colocado num sepulcro morto. E elas não perderam a fé. E elas não perderam a fé, meu amado. Eu quero chamar a atenção disso para vocês. Quantas vezes os cristãos de hoje perdem a fé muito fácil, meu amado, por qualquer coisa. Abandona a igreja, abandona a unidade com o irmão. Elas viram tudo isso, meu amado. É por isso que eu comecei falando que lá na Galiléia elas estavam acompanhando, elas viram tudo. Elas contribuíam. Elas participavam. Participaram da glória, Jesus curando, Jesus restaurando, Jesus fazendo o evangelho de poder acontecer. E participaram também
do sofrimento e da dor de Jesus naquela cruz. Em Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 50, diz assim, Lucas capítulo 23, a partir do versículo 50, diz assim: E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio da ação dos outros, ou seja, ele não tinha concordado com a morte de Cristo. Ele era parte do Sinédrio. O Sinédrio era formado por 12 homens, meu amado, como se fossem juízes. E o que eles decidiam era o que era executado. E aqui diz que ele não concordou com os outros. Natural de Arimateia, cidade de judeus, e que esperava o reino de Deus, ele conhecia as Escrituras e sabia que o reino de Deus viria. Talvez ele não tivesse entendido plenamente, até que Jesus ressuscitou, né? Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol, como eu falei aqui, de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Isso aqui também era uma profecia que estava se cumprindo. Profecia de Isaías, que falava que ele ia ser colocado num sepulcro de pessoas importantes. Era o dia da preparação, ou seja, começava o sábado na sexta-feira, final da tarde, e até no final da tarde. Esse que é o sábado judaico, meu amado, para quem não sabe. Começa na sexta-feira à tarde e termina na tarde de sábado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres, presta atenção agora, que tinham vindo da Galileia, com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo for ali depositado. Essas mulheres, meu amado, não só viram a morte, como elas foram acompanhando, mas isso aqui tem um propósito. E você precisa prestar atenção. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Essas mulheres eram judias, meu amado, elas respeitavam a lei. E a lei falava que no sábado se não fazia nada. Mas olha só o que diz o versículo 56. Elas foram, no 55 fala que elas foram acompanhando para ver onde o corpo foi colocado, porque elas tinham uma intenção. Preste atenção aqui agora. Elas tinham uma intenção. Naquele corpo morto, ainda honrar o mestre delas. Diz assim o versículo 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo. Elas estavam preparando, meu amado, material para embalsamar o corpo de Cristo. Eles não fazem, né, nessa época, hoje também eu acredito que possa não fazer, igual a gente que pega, né, joga no caixão, joga no buraco e deixa a terra comer. Eles preparavam o corpo, meu amado. Só que como era sábado, José de Arimateia enrolou correndo ali o corpo de Jesus, rapidinho, porque ia começar o sábado judaico. E eles não podiam nem carregar o corpo. A lei não permitia. Onde caía, literalmente, onde caía, ficava. E se eles tocassem no corpo, eles se tornavam impuros. Aí o sábado deles já era um atrapalhado. Aí o que aconteceu? Elas seguiram, como diz o versículo 55 aí, para ver aonde queria colocar o corpo, que a intenção delas é o versículo 56. E diz assim que se retiraram para preparar aromas e bálsamos, perfumes e óleos, bálsamo, para poder embalsamar o corpo de Cristo. Não é embalsamento igual dos egípcios, não, viu, meu amado, que tirar órgão, tirar as coisas, não. Era preparar o corpo, lavar o corpo. Igual ainda faz com as pessoas mortas hoje. Só que eles eram um pouco mais caprichosos, são um pouco mais caprichosos. Preparavam o corpo para que depois de colocar no sepulcro não exalasse tanto mau cheiro. E era uma forma de demonstrar a honra à pessoa morta. Preste atenção no que eu estou falando. A intenção delas, de ver aonde o corpo foi colocado, era ainda te prestar, mesmo ele morto, honrá-lo em sua morte. Quantas vezes nós, como cristãos, não honramos Jesus na morte dele? Quantas vezes, meu amado, que nós, como cristãos, não preparamos os nossos aromas e bálsamos? Aromas e bálsamos na Bíblia significa preparação para honrar Deus, meu amado. Significa que você se prepara
a gente pode até fazer uma alusão, metáfora, às nossas orações. Quando se coloca o incenso, eles colocavam o incenso diante lá, no altar de incenso, diante da arca, e lá em Apocalipse vai encontrar, ali representava as nossas orações, o cheiro suave. Aromas, aqui eles estavam querendo honrar o corpo de Cristo. As mulheres, meu amado, como nós vimos, elas seguiram o corpo de Jesus até o sepulcro. Eu volto a falar, elas viram tudo, meu amado. Preste atenção nisso, elas viram tudo. Tudo que fizeram com Jesus. Até onde o corpo foi colocado. Até onde o corpo foi deixado. Porque a esperança delas é que elas ainda honrassem aquele que foi o Senhor delas. Quantas vezes, meu amado, que nós deixamos de honrar o nosso Deus na pessoa de Cristo? Quantas vezes, meu amado, que nós não nos preparamos para encontrar com Ele? Quantas vezes nós deixamos, meu amado, de ouvir, de segui-lo? Às vezes é porque, como eu ressaltei aqui, mas essa questão que elas viram essa morte, porque você precisa entender que elas viram, meu amado, ele morrer. Elas viram ele desvanecer, ele secar, porque saiu todo o sangue do corpo dele naquela cruz. Elas tinham todos os motivos para ir embora para casa e falar assim, acabou. Acabou. E é tão sério isso que quando Jesus ressuscita e encontra com os discípulos que estavam indo para Emaús, foram isso que eles falaram para Jesus. Quem conhece a história sabe. Quando Jesus aparece no meio deles e fala assim, do que é isso que vocês estão falando? Nós estamos falando do grande pregador que apareceu aqui, ele fez grandes milagres, e nós achávamos que ele era o Messias, só que ele morreu. Tolos, tardios em compreender. Essas mulheres, meu amado, por causa da fidelidade, tiveram o privilégio de ser as portadoras da maior notícia que esse mundo já ouviu. Jesus ressuscitou. Por causa da fidelidade, do desejo delas de honrar o corpo de um homem morto. Porque elas viram tudo que ele havia feito. E mesmo naquela morte, tão desprezível que foi a morte de Cristo, elas não abriram mão de ser fiel até o fim, de se manter fiel em tudo aquilo que elas colocaram no coração. Qual que é o seu compromisso, o grau de compromisso em servir Cristo? Até onde você iria por Cristo? Até onde você iria? E tem um detalhe que tem algumas coisas que os irmãos sabem, como sempre, amanhã eu vou colocar lá no grupo da igreja. Então, algumas coisas eu estou saltando, você pode ler com calma. Mas tem um detalhe que a Bíblia fala e às vezes as pessoas não percebem. Essas mulheres correram um risco violento, meu amado. Primeiro porque elas estavam contrariando a ordem do Sinédrio. Segundo, que esse mesmo Sinédrio, principalmente a liderança lá, foi lá e pediu Pilatos para que colocasse uma guarnição na porta do túmulo de Jesus. E qual que era a intenção que ele... Está no finalzinho do capítulo lá de Mateus. E qual que era a intenção deles em colocar a guarda ali? Era porque eles falaram assim para Pilatos, porque esse embusteiro, ou seja, esse mentiroso, esse falso profeta, falou que depois de 3 dias ia ressuscitar. Então, Pilatos, põe lá uma guarnição, porque pode ser que os discípulos vão... Preste atenção nisso, para você entender o raciocínio. Porque os discípulos podem ir lá, pegar o corpo e esconder e falar que esse embusteiro ressuscitou. É a palavra que eles usam lá, meu amado. Ressuscitou e vai ficar pior do que antes. Aí Pilatos falou, então, leva uma guarnição e põe lá. Você já pensou, meu amado, dessas mulheres se aproximando do túmulo? O que esse soldado ia fazer com essas mulheres? Às vezes as coisas passam tão despercebidas, né? Essas mulheres não temeram o Sinédrio. Essas mulheres não temeram o Império Romano, a ordem dos romanos, porque elas queriam honrar o corpo de Cristo, morto. O corpo de Cristo morto. Como você age, meu amado, quando as coisas não saem como você quer?
Agora vamos falar de nós. Que as mulheres viram Jesus. Elas viram... Sinceridade, meu amado, não dá para imaginar o que é que aquelas mulheres viram. Por mais que você assista lá, né, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, por mais que a gente não consegue entrar na mente e no coração dessas mulheres. Essas mulheres que foram curadas, essas mulheres que tiveram demônios expulsos, que dominavam elas. Essas mulheres que acompanharam Jesus por, no mínimo, 2 anos. Essas mulheres que viram tudo, que viram, inclusive, aquele Jesus sendo moído na cruz. A gente não consegue, meu amado, mensurar a dor que essas mulheres sentiram. A gente não consegue se colocar. Agora, preste atenção em nós. Como nós, muitas vezes, diante de coisas não pequenas, como eu falei aqui, muitos cristãos querem já abandonar a fé. Querem deixar de seguir Jesus. Querem simplesmente voltar de onde saíram. Essas mulheres poderiam ter feito isso, meu amado. Morreu, já estou curada. Demônio já não entra em mim mais. Vou dar um testemunho aqui que eu não estou testemunhando. A primeira vez que eu tive um encontro real com Jesus, meu amado, eu fiquei endemoniado. Não sei por quê. Eu não sou... O pessoal que me conhece perto sabe que eu não gosto desse testemunho. Primeira vez que eu tive um encontro real com Jesus, eu fiquei endemoniado na oração de um pastor. Não sou melhor do que ninguém, não. Pelo contrário, eu acho que eu sou até pior. E não estou falando isso aqui para agradecer o diabo, não. Mas é para mostrar para você que a gente, às vezes, tem o vislumbre do que essas mulheres passaram. Do que elas foram libertas. 7 demônios. Do que elas foram curadas. Aqui não fala, mas falam que elas foram curadas. Das ressurreições que elas viram. E muitas vezes, meu amado, nós abandonamos Jesus por coisas tão pequenas. Coisas tão pequenas. Às vezes é uma falta de dinheiro. Às vezes é uma doença que não foi curada. Às vezes é um problema no casamento. As pessoas simplesmente abrem mão de seguir a Jesus Cristo. Enquanto Ele, em momento algum, abriu mão de morrer por nós. De morrer por nós. Eu não vou prolongar não, meu amado. Amanhã eu vou pôr lá para os irmãos lerem, né? Essa perseverança, meu amado, silenciosa e essa fidelidade que essas mulheres mostraram em gestos. Deixa eu falar algo para você. A fidelidade a Jesus, meu amado, não é demonstrada. Eu estou falando muito aqui de abandonar a igreja, não é de vir estar na igreja. A fidelidade nossa é quando ninguém não está observando. A maior demonstração que você pode dar da sua fidelidade a Jesus é quando as pessoas não estavam observando. Essas mulheres, ninguém estava observando elas. Sinédrio estava preocupado com os discípulos, os apóstolos. O Império Romano estava com medo de uma revolta. Ninguém estava observando ela. Muito pelo contrário, aqui fala que elas estavam observando tudo de longe. 2 vezes você encontra nos textos sinóticos do Evangelho falando que elas observavam tudo de longe. Observaram a morte de longe, observaram onde o corpo foi colocado de longe, está lá no Evangelho de Marcos. Essas mulheres não tinham protagonismo nenhum aos olhos humanos. Mas a fidelidade delas colocou elas, meu amado, onde Deus queria que elas estivessem. Naquele domingo de manhã, no dia que Jesus morreu e foi sepultado, no final na sexta-feira à tarde, naquele domingo de manhã, aquelas mulheres só estavam lá procurando um sepulcro, como foi ensinado aqui, por causa do amor e da fidelidade delas a Jesus. Elas não estavam preocupadas com o que os apóstolos estavam pensando dela. Elas não estavam preocupadas com o que os judeus iam falar a respeito dela. Elas não estavam preocupadas se os soldados iam matar elas na hora que elas chegassem ali diante do sepulcro. Elas queriam demonstrar o amor e a fidelidade por gestos concretos de coisas que elas queriam fazer como última coisa para honrar o corpo do mestre delas inerte ali. E por causa dessa fidelidade, por causa desse amor, enquanto ninguém estava olhando para elas, elas foram as primeiras a ouvir: Ele não está aqui, ressuscitou, como falou que ia acontecer. Foi por causa da fidelidade delas.
A sua fidelidade, meu amado, é demonstrada não é quando o pastor está olhando para você, é quando Deus olha para o seu interior. É quando Deus olha se o seu gesto realmente honra Ele por amor e fidelidade. Elas não temeram nada, meu amado. Isso é algo que a gente tem que prestar atenção no que essas mulheres fizeram. É algo que a gente tem que honrar nessas mulheres. E ser um exemplo para nós, independente se é homem ou se é mulher. Por causa disso, meu amado, aquelas mulheres chegaram lá de madrugada, como diz o Evangelho de Marcos e Mateus. De madrugada, no domingo. Madrugada é amanhecendo. É interessante que elas vão discutindo, né? E quem vai tirar a pedra? Elas viram, meu amado, o sepulcro sendo lacrado. Elas não viram só o corpo sendo colocado, elas viram o túmulo sendo lacrado. E a preocupação delas é: nós somos fraquinhas. Como que vai se romper? Elas nem preocuparam com o soldado, né? Preocuparam em enrolar a pedra. Só que elas chegaram lá, meu amado, a surpresa delas foi que o túmulo estava aberto e vazio. E Deus tem uma maneira tão interessante de tratar, né? Como às vezes é citado aqui várias vezes, né? Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Aí o anjo vira para ela e fala assim: corre lá e fala para os discípulos. Porque era para eles estarem aqui. Era para eles estarem aqui. Mas no medo, eles se esconderam. Meu amado, deixa eu falar algo para você. O que o sepulcro vazio e essas mulheres ensinam para a gente? Ensinam que a gente não precisa de espectadores para fazer o que Deus quer. Eu não preciso de público. Nós não precisamos de público. Se você faz qualquer coisa aqui na igreja, meu amado, das irmãs que cooperam com a gente, fazendo a limpeza da igreja, aos que cantam aqui em cima, ou como nós, pastores que pregamos, se você faz isso na expectativa de ter público, para. Senta no banco, vai ler Bíblia. Isso tudo é preciso, meu amado. Quem canta, quem prega, quem limpa, tudo é preciso. Mas o que te motiva a fazer isso? O que te faz fazer as coisas para Deus? O que te faz você dizimar e ofertar? Essas mulheres contribuíam. O que faz você caminhar longas distâncias para fazer algo para Jesus? Porque elas saíram da Galileia. Nem sei de onde que essas mulheres eram. Mas pelo jeito que fala aqui, da Galileia elas não eram. Mas fala assim, desde quando ele saiu da Galileia, elas passaram a acompanhar ele. O que faz você permanecer fiel a Deus, mesmo quando a sua esperança morre? Ou você acha que a esperança delas morreram? Sabe quando a nossa esperança morre? Não sei se você já passou por isso. Quando você nem orar você quer. Porque você fala assim, já acabou. Mas tem uma vozinha lá dentro, meu amado. Lá no fundinho que fala assim, não acabou ainda. Permanece firme. Não olhe para o sangue derramado. Não olhe para o corpo inerte enrolado no lençol. Não olhe para um sepulcro lacrado. Tudo isso eram os obstáculos dela, meu irmão. Tudo isso contrapunha a fé dessas mulheres. Mas o desejo delas era, vou para casa, preparar perfume e óleos, bálsamos, para embalsamar o corpo do meu Senhor. Não importa que ele morreu, importa o que ele já fez por mim. E elas mal sabiam que o maior bem que ele estava fazendo para elas era justamente ali, morrendo e ressuscitando para a glória do Pai. Só depois que elas entenderam que não era questão de expulsar demônio, não é a questão de ser curado de um câncer, seja lá do que for. A questão é que ele morreu por você para te dar a vida eterna. Essa que é a questão. Essa que é a importância do que nós estamos fazendo aqui nessa noite. A fidelidade, meu amado, nos proporciona redenção. A nossa fidelidade. A fidelidade delas em querer honrar, segundo a tradição judaica do cuidado do corpo de um morto, foi que fez
com que essas mulheres fossem a portadora, como eu falei aqui, da maior notícia da humanidade. É interessante, meu amado, que elas fizeram isso para celebrar a memória de Jesus. O embalsamar, o colocar perfume, o cuidar do corpo morto, era uma forma de relembrar a memória. Preste atenção no que eu estou falando. Relembrar a memória. É interessante também que quando Paulo, aliás, antes, Jesus, quando vai celebrar a última ceia, ele parte lá o pão e fala: esse é meu corpo que é moído por vós, que é partido por vós. Aí ele dá o cálice e fala assim: este é meu sangue, sangue da nova aliança, que será derramado por vós, e a favor de muitos, não de todos. Palavra muitos, não de todos. Não de todos. Aí você fala: não, ele morreu, não. A redenção é proposta para todos, mas nem todos aceitam a redenção. São coisas distintas, não é porque Deus escolheu alguns não, meu amado. É porque alguns não escolhem servir a Deus, é diferente. A gente tem que olhar as coisas pelo lado certo. E Jesus ali no final fala assim: façam isso em memória de mim. Ou seja, celebrem isso, a minha morte, em minha memória. E essas mulheres estavam pensando em preparar o corpo para celebrar a memória. E quando Paulo vai falar da ceia, meu amado, lá em 1 Coríntios 11, ele fala justamente isso. Eu recebi do Senhor o que eu também compartilhei com vocês. E na noite, aquela texto que a gente lê em 1 Coríntios 11, o Senhor na noite foi traído tomando pão. Aí ele fala assim, ele ressalta: façam isso em memória. Eu quero terminar falando isso, meu amado, para que quando você vier na próxima vez tomar a ceia, guarde isso no seu coração. Você está celebrando a Páscoa com Jesus. Não a Páscoa judaica. Porque o cordeiro, como foi falado aqui no começo, já foi substituído. E foi morto, definitivamente, cabalmente, para nos dar redenção. Agora ele vai voltar como leão. Eu fico pensando, quando ele voltar, o que vai acontecer, né? Se como cordeiro ele já fez o que fez. Mas quando você celebrar a ceia, meu amado, e você pegar o cálice e o pão, suco da videira e o pedaço de pão, você lembre de tudo isso que está aqui no altar hoje. O sepulcro vazio, da morte manchada de sangue, dessas mulheres que, apesar de tudo, mantiveram a fidelidade e o amor a Deus. A ceia não é o momento da gente achar que somos indignos de... não, eu não vou nascer porque eu sou... Não, mas então não vem na igreja, porque indigno todos nós somos. É o sangue de Cristo que nos torna digno de estar aqui. É isso que a gente precisa entender. Que esse sangue que foi derramado é que nos torna digno. É esse sangue que foi derramado que nos abriu o caminho. É esse sangue que foi derramado que nos garante que um dia, quando Ele voltar, Ele vai nos transformar no mesmo corpo de glória que Ele tem hoje. É por isso que nós celebramos a ceia. Fazer isso até que Ele venha. Porque todas as profecias, meu amado, como eu comecei contando aqui, do jumentinho, da traição, das 30 moedas, da mão que comeu com Jesus na noite da última ceia, do beijo de traição, da morte dele entre dois bandidos, do sepulcro dele novo, dado por alguém que era importante no meio de príncipes. Tudo isso se cumpriu. E a maior de todas que se cumpriu até hoje. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. Esse foi o tempo dessas mulheres. O nosso tempo hoje é: ele vai vir, ele vai voltar. Se todas as outras profecias se cumpriram, meu amado, por que a igreja está perdendo a fé de que a última e maior de todas, que é a consumação de tudo que ele fez até aqui, que é o fechamento, que a gente fala que é o fechamento da salvação com a glorificação daqueles que creem nele? Por que muitas pessoas hoje perderam a fé disso? Já não importa. Não importa. Que Deus continue falando no seu coração, meu amado. Eu gostaria que você ficasse de pé.
Você sabe essa música aqui de cor? Eu queria terminar cantando ela a capela. A música não precisa vir aqui, não. Eu gostaria que você me ajudasse. Dá para colocar a letra aí, irmão? Vamos começar com o refrão. E foi cantado antes da apresentação e nós já vamos encerrar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou. Cante com o seu coração. Agradeça a Deus. Seu Filho amado para morrer. Cante, igreja, exalte ao Cordeiro que foi morto. Lugar. Na cruz ele sofreu, na cruz morreu. Por meus pecados, declare com fé, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim um dia vai chegar a hora em que a morte enfrentarei. Você não precisa ter medo, meu amado. Sem medo, então, nós teremos a vitória final. Terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Então declare, porque ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, porque ele vive. Temor não há, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Senhor, nessa certeza de que a morte não venceu Jesus e que o sepulcro vazio está, nós queremos alimentar a nossa fé, Senhor, com a esperança da sua volta. Ah, Pai, que independente da circunstância que nós venhamos passar neste mundo,
Eu acho que, creio que nenhuma dor se compara ao que essas mulheres assistiram, de ver toda a esperança delas, Pai, sendo sepultada. Mas elas, Senhor, por fidelidade e amor ao Senhor, foram, Senhor, as portadoras da maior notícia que esse mundo já ouviu, que o sepulcro estava vazio, porque Jesus havia ressuscitado. Pai, a nossa mensagem agora para o mundo é que o Senhor vai voltar, que a tua igreja, Senhor, possa permanecer nessa fidelidade de anunciar que tudo já está consumado, preparado, e em breve o Senhor vai retornar para levar aqueles que permanecem em fidelidade, em amor ao Senhor. Por isso, Senhor, não nos deixe sucumbir diante de um mundo, Pai, que cada dia mais tenta nos afastar do Senhor, das tuas promessas, que tenta minar a nossa fé com mentiras, com enganos, Senhor. Pai, nos livra, Senhor, de toda artimanha do inimigo. Limpa, Senhor, as nossas mentes de toda semente de malignidade, para que o fruto, Senhor, da nossa esperança não venha a ser sufocada, Senhor, pela mentira do diabo, de que as coisas não são assim, de que as coisas não serão assim, mas que possa permanecer a certeza, Senhor, da voz ecoante dessas mulheres. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele virá. Pai, que nós possamos guardar, Senhor, em nossa mente, em nosso coração, a última mensagem daqueles anjos, Senhor, no Monte das Oliveiras, que assim como o Senhor subiu, o Senhor há de voltar, assim como o Senhor foi levado aos céus, o Senhor descerá com glória e poder, para poder levar todos aqueles que creem no Senhor, para estar com o Senhor na eternidade. O Senhor prometeu, Senhor Jesus, que iria e prepararia para nós o lugar, e nós estamos esperançosos, confiantes que os nossos lugares já estão preparados no Senhor, em glória, para estarmos com o Senhor eternamente. Ah, Senhor, olha para a tua igreja, olha para o teu povo nessa cidade de Bela Vista e no mundo. Aviva, Senhor, essa esperança. Não deixe o mundo sufocar, Senhor, a certeza da nossa salvação. Não deixe o mundo minar, Pai, Senhor, suprimir, Senhor, a nossa fé na morte e ressurreição de Cristo, porque essa é a base da nossa fé, que nos garante, Senhor, que nós estaremos com o Senhor na eternidade. Nós esperamos a sua volta, Senhor, que a tua igreja, Senhor, não venha, Senhor, a ser tímida, mas intrépida, Senhor, ousada em pregar, Senhor, essa salvação, a voltar, Senhor, ir para as ruas, Senhor, anunciando que não há outro meio de ser salvo, que não há redenção em nenhum outro, anunciando o nome poderoso do Senhor Jesus. Que essa, Senhor, mensagem, Senhor, de Páscoa, da ressurreição de Cristo, Senhor, possa permanecer viva, Senhor, em nossas mentes e os nossos corações. Aviva, Senhor, a tua obra, faça notória, Senhor, nessa cidade de Bela Vista, faça notória diante das autoridades, Senhor, dessa cidade, das famílias que aqui estão. Olha, Senhor, para o nosso Brasil, aviva a tua igreja, Senhor, aqui no Brasil. Não nos deixe, Senhor, nos comprometer, Senhor, com aquilo que não vem do Senhor, mas que possamos permanecer em fidelidade, em amor, como essas mulheres, para estarmos no lugar certo, Senhor, no momento certo, dentro do plano do Senhor. Ah, Pai, olha, Senhor, para a tua igreja no mundo, Pai, olha para aqueles que são enviados a pregar o Evangelho, que sejam intrépidos, ousados, cheios do teu poder. Manifesta, Senhor, através da tua igreja, Senhor, o poder do teu Espírito Santo, que haja cura, Senhor, que haja restauração de vidas, que haja, Senhor, manifestação do teu poder na transformação, para que as pessoas vejam a tua glória que muda as nossas vidas, que nos transforma, que nos perdoa, que nos restaura e que nos prepara para a glorificação final. Ah, Senhor, nós queremos colocar diante de ti, Senhor, a vida do Douglas, Pai, que passou por cirurgia. Nós queremos colocar a vida do seu Joaquim Melo, Pai, que está internado. Pai, te pedimos também pela vida do Cal, Pai, irmão da Helena, amiga da sua Helena, Pai, que o Senhor possa assistir essas vidas e que essa mensagem de cura, essa mensagem, Senhor, que foi pregada nessa noite, que eles possam experimentar desse poder, serem, Senhor, revivificados para a glória do teu nome, restaurados, Senhor, para que o teu nome seja exaltado nessas vidas. Despedimos-nos aqui, Senhor, na certeza, Senhor, de que teremos uma noite, Senhor, abençoada, e uma semana, Senhor, abençoada diante do Senhor. Olha para as famílias que estão aqui, Senhor, reunidas, representadas, aqueles que não puderam vir, Senhor, que ficaram em casa, por aqueles que estão assistindo essa live. Ah, Senhor, que o Senhor possa alcançar, Senhor, tocar, Senhor, nessas vidas e transformá-las para a glória do teu nome, em o nome de Cristo Jesus.
em o nome de Cristo Jesus, que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo Jesus, as 12 consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje, até que Ele venha. E toda a igreja diga amém. Cumprimente seu irmão, vamos à paz do Senhor. Amém?